Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, o Marco Zero. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa notícia bombástica, que é a delação do Mauro Cid. Claro, o ministro Alexandre de Moraes já orientou que não se vazasse absolutamente nada. Então, nós não teremos os conteúdos das conversas realizadas pelo Mauro Cid junto à Polícia Federal e ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Bem, depois de 2 longos depoimentos, nós já temos a palavra dele e do advogado que o Mauro Cid fará uma delação à Polícia Federal. Isso precisará, claro, da participação do início ao fim do Ministério Público Federal e do aceite do ministro Alexandre de Moraes. O Cid e o advogado já estiveram com Moraes, já conversaram com ele, já demonstraram a intenção dessa delação premiada. Veja você, como é que o Cid entrou nessa história toda? Durante as investigações, descobriu-se que os cartões de vacinação, tanto do ex-presidente da República como de sua filha, haviam sido alterados, para dizer que eles haviam sido vacinados, dando-lhes o direito de entrar nos Estados Unidos e etc. E aí, à medida que as investigações prosseguiram, avançaram, descobriu-se qual foi ou quem foi a pessoa responsável por fazer aquilo, que foi justamente o Mauro Cid. À época, algumas pessoas minimizaram a presença e a participação de Mauro Cid nesta questão, dizendo que ele era simplesmente um ajudante de ordens do presidente da República. Mas, à medida que as investigações caminharam, descobriu-se que ele era muito mais. Ele era, de fato, um ajudante de ordens do presidente da República. Ele não era apenas alguém que pagava as contas pelo presidente, mas sim que repassava dinheiro para a ex-primeira-dama, para alguns filhos do presidente também, para aquelas despesas ali mais imediatas. Ele era alguém que atendia o telefone do ex-presidente da República, que intermediava encontros, negociações e participações, especialmente atendendo a empresários e militares e os encaminhando ao ex-presidente da República. Ele, portanto, tinha agenda do ex-presidente. Ele sabia dos acordos, ele participava das conversas, ele era extremamente ativo neste sentido. E veja você, não é por acaso que agora a colaboração do Cid é fundamental. Num primeiro momento, ele já se declarou culpado e, de fato, ele é culpado. Agora, no segundo momento, como ele prestará essa delação, ele terá, como se diz no popular, que delatar para cima, que dizer quem eram os beneficiados e a suspeita, sim, de um grande beneficiário. Ele precisará dizer quais eram os mentores, tá? Quem eram os mentores. E certamente, era um mentor, mas não era de absolutamente tudo. Então, além das provas que a Polícia Federal já tem, as provas materiais, a palavra do Cid ajudará a fechar muitas peças desse quebra-cabeça. Mas não basta, veja você, apenas a palavra do Mauro Cid. É preciso que ele comprove aquilo que ele está falando. E veja você, nós temos as seguintes áreas. Primeiro, desvio ilegal de joias, tentativa de golpe de Estado, grampos em altas autoridades da República e, eventualmente, corrupção e participação dos filhos do ex-presidente da República em irregularidades. Então, observe, tem muita coisa a se descobrir nestas questões, inclusive a comprovar-se todas as suspeitas que já existem. Do ponto de vista dos militares, esta delação, pelo menos da maioria dos militares, essa delação do Mauro Cid está sendo vista como importantíssima para separar, como veio a público, e eles disseram, o joio do trigo. Quais eram os militares golpistas e quais não eram.
Já sabemos que as Forças Armadas como um todo não embarcaram no golpe, e as razões você pode procurar aí em nossos vídeos anteriores, que nós já conversamos muito sobre isso. Essa é a perspectiva dos militares. E a perspectiva do próprio Mauro Cid? Bem, o Mauro Cid tenta ganhar alguns pontos aí nesse acordo. E ele realmente precisa. Ele precisa, primeiro, livrar o pai. Segundo, livrar a esposa. Terceiro, manter a sua patente. Aí precisará que esse acordo seja reconhecido pelo Tribunal Militar, este acordo de delação premiada, tá bom? Firmado com a Polícia Federal e o Ministério Público. Mas que ele seja reconhecido pelo Tribunal Militar. E, por fim, a sua liberdade provisória. Bem, a gente ainda tem muita coisa a descobrir e não é pouco não. E o Cid tem essa intenção de falar, mas ele precisa, claro, provar aquilo que ele está falando, tá bom? Vamos aguardar. O que você pensa? Será que eu esqueci de algum ponto? Será que pode vir mais coisa por aí? O que você pensa de tudo isso, da disposição do Mauro Cid em fazer essa delação? Será que ele tem condições, a partir daquilo que ele apresentar, claro, de conseguir aquilo que ele deseja, né? Quais serão os encaminhamentos a partir daqui? Bem, vamos aguardar essas coisas. Muita coisa ficará no campo da suposição até que a gente tenha certeza do conteúdo da delação do Mauro Cid, tá bom? Mas vale a pena você escrever aqui o que você pensa que é possível que saia dali dessa delação. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. A gente volta mais tarde.